Fala pessoal, estamos começando mais uma edição do Francamente Cripto. Dessa vez a gente vai falar de um assunto quente, como sempre, e trouxemos convidados aqui para falar sobre isso, né? O convidado sendo mais específico aqui. Vamos falar sobre inteligência artificial e cripto, mas com uma abordagem um pouquinho diferente. Antes de apresentar o convidado, queria dar as boas-vindas ao Rony Schuster, direto do Rio de Janeiro. E aí, Rony, tá quente ou tá frio aí? Fala galera, tranquilo? Cara, aqui tá frio agora, essa frente fria aí, combinada com esse mini bear market aí, tão desanimando aí. Mas vamos estudar cripto, que a melhor parte dessas horas é estudar cripto. Você fica tranquilo, fica sereno e tá tudo certo. Maravilha. Então acho que você está no lugar certo aqui. A gente vai aprender bastante coisa aqui com o Fradique, que é Community Lead da Autonomous, e vai discutir com a gente aqui algumas coisas não tão óbvias sobre inteligência artificial, mas já queria dar boas-vindas aqui para você, Fradique, e conta pra gente quem é você na fila do Pão Cripto, como você chegou aqui nesse mercado, tá? Antes de tudo, obrigado, André, pelo convite, ao mercado Bitcoin pela oportunidade. Foi uma jornada, digamos, iludida pelo acaso. Eu comecei... A minha carreira foi permeada por atividades na área de tecnologia, mas foi em 2020 que eu notei que muitos dos artistas que tentavam registrar a sua arte no blockchain, por meio de NFTs, né? Tokens não fungíveis, não necessariamente se atentavam às questões de segurança. Isso me chamou a atenção e me levou a me engajar em plataformas como Clubhouse, Discord. E isso, por sua vez, me deu um incentivo a escrever a respeito. O problema ao escrever sobre segurança, você tem que explicar o que são tokens não fungíveis, né? E nessa empreitada foi quando eu tive a oportunidade de contar com ilustres colaboradores, como Vossa Excelência, com a Bruna Bailuni, que é fundadora da Galeria Aura, que eu agradeço aqui publicamente. E a partir daí, nessa participação nas redes sociais, me levou a assumir o cargo de moderador no servidor da OpenSea, no Discord. E finalmente, a partir de então, se estruturou um pouco a minha carreira em cripto a partir de então, na OpenSea. Dentro de Web3, legal. E cara, assim, uma das coisas que a gente sempre gosta de entender é a bagagem prévia que você tinha sobre qualquer assunto. Aí você me conta qual assunto que você tinha de bagagem prévia e como que isso te ajudou nessa primeira posição que você assumiu. Sim. Bom, a bagagem prévia, como eu disse, era uma carreira talvez de 20 anos na área de tecnologia, telecom, biotech. Ou seja, eu já digamos, me interessava por inovação tecnológica, mas também, talvez na dimensão de um hobby, eu tinha muita curiosidade por história da arte, crimes de arte. Então, digamos, houve uma conjunção aí entre o meu interesse por história da arte e tecnologia emergente, que no caso era o blockchain. Isso que me levou a prestar atenção nos debates, né, dos artistas emergentes que tinham iniciativa, e a questão de segurança que não necessariamente era considerada por todos no mesmo nível, né? Isso que, digamos, que me pavimentou o caminho. Cara, vou explorar um pouco isso antes, porque acho que dá pra gente pavimentar aqui também o caminho pra gente chegar no assunto principal. Mas sobre essa questão da segurança, você tocou num ponto que é muito importante, talvez negligenciado dentro do mercado aqui. Mas dentro da tua posição do OpenSea como moderador, como que isso talvez influenciava o teu trabalho ou de fato te dava destaque por esse cuidado com segurança? Tinha alguma coisa nesse sentido ou é uma preocupação tua mesmo como profissional trabalhando nisso? Teve início como preocupação minha profissional, mas se expandiu digamos, pelo cenário que se apresentou. O mercado de NFT, digamos, emergiu de forma muito rápida. E houve um hype, né? Houve um magnetismo para muitos artistas que encontravam no blockchain a oportunidade de registrar a sua arte de maneira rastreável, de maneira imutável, né? Enfim, todos os benefícios que o blockchain oferecia, mas não se atentavam à segurança que isso poderia encerrar. E isso demandou muita energia e muito cuidado. Eu fui o funcionário número 30 do OpenSea. Eu cheguei, digamos, no estágio fundacional. E isso foi muito enriquecedor, porque numa empresa com 30 funcionários, já quase faturando $2 bilhões por mês, todos ali são obrigados a vestir vários chapéus, vários gorros, digamos assim.
eu praticamente fiz de tudo, menos programação. Mas tive que me envolver com gosto, mas com liderança de comunidade, com trust and safety, né? Com segurança, com questões de apoio sobre até como criar uma wallet, até explicar o que é o blockchain para pessoas que já estavam lá, né? Então isso foi realmente muito elucidativo, muito enriquecedor. E num segundo momento também enfrentar o desafio da escalabilidade do OpenSea, porque com esse nível de faturamento num espaço tão curto de tempo, a questão da escalabilidade se tornou premente, né? E como você faz para fazer um onboarding, né? O recrutamento em massa de pessoas com conhecimento suficiente para dar esse suporte. Ou seja, no primeiro dia você tem que ensinar o que é o blockchain, no segundo dia a pessoa já tem que entrar em ação e ajudar os usuários. Então, e o tempo não corria a nosso favor. Então, tanto o momento fundacional, né, quanto o momento de escala foram muito, para mim foram muito enriquecedores, foi um período de muito aprendizado e sou muito, muito grato por isso. Legal. Cara, assim, você fez essa migração depois do OpenSea, né? Tipo, teve todos os problemas ali que todo mundo já enfrentou no meio de um bear market e tudo mais. E hoje você está em outra posição, que inclusive sobre o assunto que a gente vai falar, e aqui a gente vai discorrer bastante, né? Mas me conta um pouco também dessa fase, beleza? Teve a saída do OpenSea e depois você entrou nesse outro projeto. Como que foi o processo aqui? Você já sabia o caminho das pedras? Foi algo também do seu interesse, né? Como que foi todo esse processo para entrar nesse projeto novo? E conta um pouco pra gente. Foi um interesse intelectual, né? Ao voltar ao mercado, se propunham, né? Se apresentavam muitos projetos de blockchain, cada um com sua proposta, cada um com suas vicissitudes técnicas. Mas, por exemplo, a estrutura modular, né? E a inovação, por exemplo, do consenso do Autonomous, que antes chamava-se Subspace, né? Nós usamos um consenso Proof of Archival Storage, né? Prova de armazenamento de arquivos, muito, muito inovador, que encerra inclusive outras noções, como prova de tempo, por exemplo, para evitar ataques. Então, realmente, a inovação do consenso e da modularidade do projeto me chamou a atenção. Então, entre outros processos de recrutamento que eu participava, eu me priorizei nesse. E ainda, para, digamos, exponencializar ainda mais o interesse, a iniciativa do OpenSea, que hoje se renomeou Autonomous, em integrar uma camada de IA dentro da camada de execução, né? Lembrando, o nosso blockchain ela tem uma camada de armazenamento, né? E uma camada de execução, onde justamente hoje estamos desenvolvendo uma estrutura de desenvolvimento IA. Então, essa intersecção entre a modularidade, o protocolo de armazenamento, a camada de execução desacoplada, né? Me chamou muito a atenção. Inclusive, se me permite, pela questão da inclusividade, né? Hoje, a execução desacoplada, né? Tanto da camada de armazenamento como da camada de execução, permite que qualquer pessoa com um computador como este aqui possa poder rodar um nó, por exemplo, do histórico do blockchain. Isso traz inclusividade, traz participação, traz uma adoção mais massiva de participação na rede. Isso também me chamou, a inclusividade me chamou muita atenção para este projeto. Então, foram vários fatores aí em conjunto que me atraíram para o Autonomous, onde hoje ainda me encontro. Legal. Eu queria entender um pouco dessa questão mais técnica, que talvez eu estou vendo ali o Rony já brilhando o olhinho quando você falou desacoplado, camada de execução, aí falou de agora pronto, o negócio vai que vai, né? Sobre essa estrutura, assim, a gente conversou já algumas vezes sobre o que é um diferencial de fato de um blockchain, e naquele momento que a gente discutiu, né, eu sempre trouxe minha visão aqui do pouco mais pragmática do que o mercado está de olho, do que aquilo que é valorizado em si, né? Sim. E quando a gente olha para esses requisitos técnicos, eles parecem coisas hoje, que assim, quando você começa um negócio hoje e propõe um requisito técnico, tem o problema do tipo, como tem muita gente fazendo, você acabou de largar agora e está muito atrás dessa galera que está acontecendo na frente. E aí o seu problema é muito mais, talvez, ovo da galinha, né? Você vai atrair desenvolvedor, vai atrair usuário. Sim. Como que você faz para quebrar esse ciclo de ser pequeno para se tornar ter um crescimento razoável e se tornar grande a ponto de ser relevante aqui dentro desse mundo de vários blockchains? E aí a pergunta que sempre vem na minha cabeça, que eu até te fiz, que é, beleza, você tem tudo isso de inovador e tudo mais, mas será que o usuário final valoriza isso, né? O que ele valoriza de fato? Aí eu queria entender assim, como que vocês pensam esse tipo de situação, né? Porque de fato você está criando um blockchain para várias pessoas usarem. Então, como que você vai atingir esse tipo de coisa? Muito bem. Eu acho que a pergunta
a sua resposta envolve duas dimensões, se me permite. Uhum. Existe ainda a questão técnica que eu gostaria de insistir, de que realmente o nosso consenso é muito inovador, a ponto de oferecer uma escalabilidade que poucos, eu diria, posso argumentar que nosso blockchain talvez seja o mais escalável no mercado hoje, graças à execução desacoplada, graças à modularidade do nosso blockchain. Mas existe também, como você bem destacou, para que tudo isso serve, né? Para onde está direcionada essa tecnologia, essa inovação. E aí também que me pareceu muito promissora o desenvolvimento, né, da estrutura de desenvolvimento na camada de execução voltado para IA. E quando falamos de IA, também me permito um prelúdio antes de falar diretamente do uso de caso, temos que entender onde nos encontramos hoje, né, no mundo de IA. Hoje nos encontramos ainda, você observa a maioria dos usuários, atuando de maneira um pouco passiva. Existem grandes empresas, provedores de IA hoje, que detêm recursos computacionais no estado da arte, que hoje nos oferecem um serviço do qual nós só usufruímos. Uhum. Alguns, inclusive, só recebem tokens por poder participar de um determinado projeto. O que se vislumbra para o futuro e é uma pergunta, não sou oráculo, não sei como vai ser o desfecho, mas continuaremos nesse mundo em que é o IA que nos serve, ou podemos migrar para um cenário onde o ser humano pode se tornar mais protagonista, pode se tornar mais autônomo na gestão do IA em seu favor, né? Uhum. E para responder essa pergunta, se o cenário B for de fato viável, o que nós precisamos? Precisamos de tecnologia, né? Ou seja, de uma infraestrutura descentralizada, tanto na camada de blockchain, mas como também na camada de hardware. Você vê muitos projetos, por exemplo, que conseguem granularizar a descentralização da própria infraestrutura de hardware, né? Os projetos de DeepIn. Então vemos aí já algumas iniciativas de pesquisa e desenvolvimento no mundo inteiro andando também trabalhando nesse cenário B. E é isso que nos dará autonomia, isso que dará, digamos, um novo papel na humanidade na era de AI que está por vir, que eu ouso chamar de era da autonomia. Né? Uhum. Se iremos realmente explorar esse outro cenário, é o que chamamos de era da autonomia. Não, peraí, agora ele pegou um gancho aqui, Rony, que deu a dar até frase aqui de slogan, né? Porque o projeto chama Autonomous agora, ele chamou de Hora da Autonomia. Eu quero saber se essa frase é sua ou é do projeto em si mesmo, e você lançou aqui de bonitão. Não, de bonitão. Não, a era da autonomia não é uma frase minha. O que não é coincidência é que realmente nós renomeamos nosso projeto de Autonomous inspirados na era da autonomia. Entendi, tá, beleza. A tese, ela é precoce antes da própria coisa. Exatamente, a conclusão é que temos que mudar por causa dessa era. Exatamente. Então tá ótimo. Você construiu a tese antes, eu tô satisfeito com essa resposta aqui. Não foi um catchphrase, Entendi, não foi uma jogada de marketing. Me iludiu aqui, me iludiu bem, assim. Teve uma pegada forte, falei assim, nossa, esse cara tá brincando com as palavras aqui comigo. Mas deixa eu entrar nessa questão, eu vou agora... eu ainda quero voltar nesse ponto com adoção e tudo mais, mas eu queria falar dessa camada que você está falando nova, assim, porque uma das coisas, e aí eu vou te falar como analista aqui que olha vários projetos ou várias pessoas falando, o que acontece aqui do nosso lado, que no meu caso está desde 2017 aqui olhando o pessoal prometendo essas coisas. Eu olho aqui do meu lado e falo, nossa, você está fazendo, eu faço A e B e agora eu faço C. Aqui, porque eu estou incluindo esse negócio. Isso vai ser muito melhor do que aquilo que a gente tem anteriormente. Quando eu ouvi isso em 2017, mais virgem aqui do mercado, tinha poucas coisas, você falava, é melhor, pô. Tá aqui, ó, tá descrito esse negócio de fato, ele é melhor. Só que depois de um tempo de ouvir tantas essas coisas, do tipo, como você tá falando, né, tem a Proof of Stake, aí beleza, aí o Delegated Proof of Stake, aí agora você está falando com uma camada mais de AI, você está falando de desacoplado, mas aí talvez a gente possa falar até de modularidade aqui para usar o termo mais comum. Sim. E a gente vê todas essas iniciativas, e aqui do nosso lado, a gente, como analista, quando recebe essas coisas, fica assim, mais um aqui falando alguma coisa que eu não entendo, justamente porque eu não entendo esse tipo de coisa. E eu queria entender exatamente, sim, beleza, você incluiu uma coisa nova aqui. Qual o benefício dela? Assim, me ilude aqui, tenta me iludir aqui nesse negócio. Primeiro, falarei de utilidade e depois posso falar, inclusive, de casos de uso prementes que pode aparecer, tá? Legal. Mas me permita falar da utilidade primeiro e por que eu sublinhei tanto a questão da escalabilidade, da modularidade. Não foi
apenas por enriquecer o léxico da conversa, mas porque, de fato, todo modelo AI requer um volume de dados muito grandes para ser computados, para ser enriquecidos, para ser parametrizados, né? Então, somente se formos realmente integrar uma camada descentralizada de dados para dar segurança, né? Que é a famosa confluência dos rios de AI com o rio de Web3, você precisa de ter um blockchain muito escalável. Perfeito. E com uma capacidade de armazenamento exponencial, né? E que tenha a modularidade que eu destaquei no início daqui da minha apresentação. Então, essas palavras foram para dar um backstage, né? Digamos, um contexto do porquê que a modularidade e a escalabilidade é tão importante nesse casamento entre o Web3 e IA. O IA, ele não é mais um serviço, ele faz parte da camada de execução que já existia anteriormente. Inclusive, tínhamos uma camada de execução EVM, onde todo tipo de aplicativos podem ser iniciados. O valor que nós vemos do IA, e aqui agora vou entrar mais num caso mais específico, é que ele consegue expandir a grande importância que hoje nós vemos de você criar uma identidade on-chain, né? Legal. E o porquê que eu falo de identidade e por que a identidade ganha versatilidade, eficiência e inclusive segurança com IA? Porque hoje muitas vezes, se você me permite um exemplo lúdico, né? Se eu tenho um lápis aqui, se eu digo aqui que eu tenho esse lápis e que esse lápis mágico ele consegue desenhar figuras no ar que desaparecem depois de 3 segundos. Como consigo provar isso sem mostrar o lápis para você? Sem mostrar o estojo para você? Eu desenho os desenhos e mostro para você. Que eu tenho a ferramenta que faz isso. Que eu tenho a ferramenta sem necessariamente mostrar o lápis, o estojo, o manual de instrução de tudo isso. Perfeito. Isso, que é o conceito que está por trás da prova de conhecimento zero, né? O Zero Knowledge Proof, é fundamental para muitas aplicações da Web3 conseguirem provar que você é uma pessoa humana, que com o advento do AI vai se tornar cada vez mais importante, e a partir disso destravar o seu acesso aos novos serviços. Posso dar um exemplo aqui de, por exemplo, conhecemos todo o sistema de remuneração, de lançamento de remuneração dos blockchains, chamado airdrops, né? Como você se assegura hoje que boa parte dos airdrops não irão parar em mãos de robôs, por exemplo, né? Ou se você quer ter acesso, se você é uma pessoa que quer ter acesso a determinado token que é só comercializado em determinado plataforma cripto centralizada ou descentralizada. Hoje, voltando, você tem que mostrar o lápis, o estojo e se bobear ainda te processo por ser feiticeiro. Mas hoje você tem que mostrar seu passaporte, sua foto. É muito invasivo o processo de revelação da identidade para você ter acesso a esses serviços. Perfeito. Daí a importância do chamado prova de personalidade, que é o Proof of Personhood, que para muitos é só o suficiente saber que você é humano, que você não é robô, tá? Agora, existem muitos chamados identidades descentralizadas por aí, né? Nós não somos os únicos. Mas quando essa identidade é integrada no modelo IA, ela ganha muita robustez. E vou dar só um exemplo para não ficar só na teoria. Existem tecnologias hoje que permitem que você acessando, por exemplo, uma página, inclusive do Coinbase, do Binance, com seu Auto ID, por exemplo, nosso protocolo de identificação, é claro, você sabe sim um login e a senha, mas você consegue provar que você teve acesso àquela sessão, que você capturou aquela sessão. E fica comprovado no blockchain que você pôde, que a pessoa, não precisa saber que sou eu, meu nome, mas que o meu ID, que já é humano, também teve acesso a Binance, também teve acesso a Coinbase. Isso vai enriquecendo o currículo, por assim dizer, da minha identidade, né? E isso, por sua vez, já também pega um carona nisso, cria também a chamada prova de reputação. Você vai criando uma reputação por trás da sua identidade, assegurada, de novo, pode existir pela segurança, descentralização, imutabilidade, rastreabilidade e proveniência do blockchain. Novamente, os rios de IA, eu estava falando só de IA até agora, novamente os rios de IA e Web3 confluindo para essa eficiência e para esse novo cenário, né? E não sei se você notou nesses meus exemplos, que é sempre uma pessoa fazendo isso, alguém acessando o serviço, não eu passivo, aguardando simplesmente receber um token em troca de entregar a minha ISIS, por exemplo, né? Você entendeu? Os exemplos que eu estou dando são deliberadamente, estou fazendo de propósito aqui, né? de como você, de forma autônoma, consegue atuar graças à identidade e ainda mais com a robustez que o IA te dá,
te dá nessa identidade, e a segurança que o Web3 integrado dá. Digamos, essas são todas as peças, não sei se eu fui prolixo demais isso, mas eu queria... Não, o Rony, ele tava se mexendo, você falou, é muito, cara, pra mim que tá aqui nesse podcast, obviamente desde o começo, né, é muito bom ver quando o entrevistado começa a falar coisa técnica, o Rony começa a sacudir na cadeira aqui, ó. Quanto mais técnico, eu acho que eu tenho medo dele explodir, assim, se eu trouxer um dev aqui muito hardcore e falar as coisas, ele explode, a cabeça dele explode. Mas fala aí, Rony, você quer comentar? Cara, eu notei muitas coisas ao longo desse tempo. Vamos por partes aqui, né? Cara, primeiro, modularidade é essencial, concordo totalmente. Acho que é um dos pontos básicos aí da evolução da tecnologia. Então, que bom que tem gente mais empolgada com isso também, né? Porque hoje em dia é muito na contramão de alguns desenvolvimentos. Né? Mas, cara, eu tenho uma pergunta para você, né? Eu tava refletindo um pouquinho sobre o que você falou mais cedo, né? Também um ponto, modularidade realmente é algo essencial, né? Sim. Para a solução de problemas complexos de software, uma ferramenta muito útil. E óbvio que a gente vai ver isso cada vez sendo mais usado em diversas chains. Sim. Mas para voltar para a minha pergunta, né? Como eu falei, eu consigo ver alguns exemplos de IA associados à blockchain, mas mais associados ao processamento fora da blockchain e usando a IA como um input para tomada de decisões on-chain ou até mesmo só conteúdo on-chain. Né? Eu queria entender melhor, primeiro, como é que a gente conseguiria usar a IA dentro do blockchain mesmo, né? Da camada base, da camada de execução, né? Como você falou, ou alguma outra camada que você esteja imaginando, né? Como é que funcionaria isso? Se der para dar exemplos aí, vai ser ótimo também. Sim. Apenas esclarecendo, a estrutura que nós montamos é uma estrutura de ferramentas para desenvolvimento de agentes IA, né, na nossa camada de execução. Agora, uma vez, como você bem disse, toda essa operação off-chain, né, de enriquecimento da base de dados, da parametrização, né, ela não necessariamente ocorre, digamos, em sincronia com os dados cadastrados. Mas uma vez que você enriqueceu o seu modelo, todos esses dados são armazenados aí sim no nosso blockchain. O blockchain serve como, digamos, uma camada de cadastro mesmo para fins de rastreabilidade, para fins de proveniência, né? E aqui me permito pegar a carona na sua pergunta para novamente destacar a questão da propriedade, tá? A propriedade é algo que talvez não seja trivial, principalmente para os agentes da Web2, porque estamos acostumados a não ser proprietários dos nossos dados. Né? Hoje você tem acesso às suas redes sociais, e-mail, mas a propriedade dos dados não são suas. Hoje, com o advento da IA generativa, e na medida que pessoas cada vez mais junto com IA estão criando conteúdos que deveria pertencer a eles, deveria pertencer às pessoas, como você faz para comprovar isso? Como você faz para registrar isso? E aí, novamente, a relação simbiótica de IA e Web3, voltando à sua pergunta, né? Você prova que é o seu ID, né? Produz aquele conteúdo e você aí sim armazena esse conteúdo no blockchain e fica todo o rastro, a proveniência de que você produziu aquilo, e aquilo sim te dá um sentido de propriedade que hoje é inexistente. Entendeu? Que hoje é inexistente. Isso, assim, é uma revolução conceitual muito grande. Até porque muitos, quando falam de IA, Rony, pensam na exponencialidade dos GPUs, né, do hardware, né, do poder de computação, né, dos GPUs H100. Mas poucos se recordam do dado. Hoje, apenas 1%, porque os IAs trabalham com dados públicos, né, porque que estão disponíveis publicamente. Mas somente 1% dos dados do mundo são dados disponíveis publicamente. Né? A maior parte estão em silos, né, repositórios privados. E agora eu pergunto a vocês dois. O que me incentivaria vocês dois a disponibilizar seu dado privado do seu silo, do seu repositório, para fins do blockchain, para que o blockchain possa treinar o modelo IA, como eu estou dizendo aqui? O que te incentivaria? É um modelo incentivado em token, por exemplo. Se você consegue fazer o pledge, ou se você consegue, digamos, disponibilizar os seus dados em troca de tokens, você está destravando todo um acesso a 90%, 99% dos dados do mundo, que vão treinar esses modelos integrados ao Web3. Mais uma vez, já não sei se já falei 3 ou a quarta via da simbiose entre o Web3 e IA. Eu não sei se consegui responder a sua pergunta, de que realmente... Perfeito. Eu consegui até entender que é um passo acima, né? É um passo acima, exatamente. Exatamente. One step forward. Step forward, exato. Agora, minha vez agora.
Nessa concepção de IA que você citou aí, eu olho para ela e vejo, beleza, eu vou... os meus dados para treinar uma IA, eles seriam relevantes se essa IA fosse me servir. Claro. Ainda mais se for autônoma, né? Isso, exato. É o user controlled, né? Controlado pelo usuário. Condição necessária para que eu use esse negócio. Exato. Tipo, eu vou disponibilizar meus dados, minhas coisas que não são públicas, para que eu tenha um ganho de eficiência com aquilo. Sim. Beleza? E aí, nesse quesito, a gente... de qualquer jeito, você vai estar entrando em... tirando de um silo a tua informação e botando no outro para que você tenha coisa. Existe um ganho de rede nesse quesito, que um se beneficia da IA do outro? Não, primeiro existe o ganho da segurança da rede. Quanto mais dados você oferece à rede, aqui estou falando do blockchain da camada de armazenamento, mais segurança, mais robustez a rede ganha. Tá? Perfeito. Mas com relação à IA, você não necessariamente disponibiliza seus dados, você entrega seus dados para um determinado modelo, o modelo treina e depois o modelo devolve os dados para você. Entendeu? Isso, e o modelo treinado ele é útil para mim. E aí o treinado é útil para você. Legal. Essa é a dinâmica. E agora, outra pergunta que eu tenho sobre isso é assim, eu anotei aqui o negócio da era da autonomia. eu queria explorar um pouco melhor, porque o meu ponto é que com a palavra autonomia, ela vem com uma seguinte ideia na minha cabeça, que é, beleza, eu vou ter a autonomia dos meus dados, eu vou conseguir circular de um lado para o outro, sem a necessidade de deixando para trás rastros que eu não queira deixar, que seriam todos os meus dados que estão numa corretora X, Y, Z e tal, e eu simplesmente faço aquilo porque é o que todo mundo faz, e é algo que eu nem penso se eu devo ou não fazer aquilo, até porque se eu não fizer, eu não vou ter acesso. Então, tipo, minimamente, eu vou ter que fornecer meus dados ali para aquele local. E nessa era de autonomia, o que me vem na cabeça, né, sempre... com uma cabeça ansiosa aqui, tentando traçar os múltiplos futuros, e obviamente 50% deles são negativos na minha cabeça, como que os governos poderiam responder a isso. O que eu acho óbvio, assim, sendo bem sério com você, quando a gente está falando de projetos que trazem disrupção, eles só vão ser um problema para o governo se eles atingiram um sucesso relevante. Tipo, o Uber é só um problema para o táxi aqui no Brasil porque ele chegou num tamanho grande a ponto de incomodar uma estrutura que já vivia antes. Então, assim, seria refém do próprio sucesso que daquilo. No caso de você mede ali a qualidade de uma coisa pelos inimigos que ela vai formando ao longo do caminho. Né? Então, no caso, seria um pouco esse. Mas eu queria entender, assim, tipo, nessa era da autonomia, a gente está falando de... Como seria esse contexto com um governo que cada vez mais quer ter o controle de tudo, né? Como que você vê esse cenário do embate aqui no futuro? Bom, eu acredito que uma outra utilidade, inclusive a sua pergunta me fez lembrar de uma quinta ou sexta utilidade fundamental que traz a IA em casamento com a Web3, é da governança, né? Você, por exemplo, ter um ID... digamos, um ID de prova de personalidade, que não necessariamente está atrelado a todos os seus dados privados, né? Permite que cada pessoa um voto. Né? Perfeito. Você sabe que mesmo em sistemas descentralizados, muitas vezes alguns atores têm mais recursos que outros, né? Criam um tal do agrupamento, chamado de pooling, e por vezes conseguem ter mais pujança na tomada de decisão de governança. Com um ID individualizado, você traz fairness, você traz, digamos, um pouco mais de justiça e democracia. Quando eu falo de justiça e democracia, não é de política... sim, entendemos. Não estou fazendo discurso político, não. Mas você traz... você traz justiça e democracia para a tomada de decisão dentro da esfera do blockchain. Agora, a sua pergunta é como o governo fora enxerga isso? Eu estive recentemente no Blockchain Rio, o Rony não me deixa mentir, e vi o Campos Neto falar da Drex, não só como forma de real digital, mas como bridge, como ponte para a DeFi. Sim. Então, às vezes o governo sim pode se opor através de regulação, etc., mas esse tipo de desenvolvimento às vezes faz o próprio governo desenvolver tecnologias que possam se complementar a isso. Existe também o efeito benéfico diante do governo, né? E essa autonomia justamente
por trazer autonomia às pessoas com menos poder, né? Por trazer granularidade, fine-tuning a modelos menores, ela é menos perigosa, digamos, ela é menos antagônica para o governo, se comparado, por exemplo, com os modelos que temos hoje, que são os modelos de estado da arte, em que 3 empresas no mundo detêm o BA. Essa sim. Inclusive, o Sam Altman, semana sim, semana não, está lá no Congresso americano tendo que se explicar sobre isso, sobre aquilo. Ao passo que não, a descentralização, seja da infraestrutura, seja dos dados, que por sua vez enseja a autonomia, propõe um inimigo muito menor para o governo. Pelo contrário, propõe um cenário de governança mais fácil, né? De maior complementação, não tanto antagonismo. Não sei se consegui responder essa pergunta. Perfeito. A gente está falando que talvez o modelo centralizado ele seja ainda mais fácil de controlar que o descentralizado. Aqui nesse quesito. E aí, eu acho que você tem razão, porque você não vai... Você consegue atacar um cara só. E esse é o principal problema de tudo que cripto trouxe, né? Para mim, uma visão muito clara é que o Zuckerberg não conseguiu executar a visão da Libra, porque é centralizado. Tipo, por que o Bitcoin teve esse sucesso, como outras criptos tiveram esse sucesso, frente ao Zuckerberg? Óbvio, o tamanho dele e centralizado. Você tem cara, se não fizer o que eu mando aí, eu vou e fecho esse negócio, que você tem um negócio de bilhões de dólares aí, eu simplesmente mato ele porque você está indo contra tudo aquilo que eu acredito. Ou seja, tem muito a perder. No caso de cripto, não teria. Então, na minha cabeça que faz bastante sentido isso. Eu tenho uma pergunta aqui agora sobre a questão da identidade, que é uma coisa que a gente estava discutindo até no nosso último encontro, sobre a utilidade da identidade, né? E aí, a minha dificuldade é sempre aquela, beleza. Hoje, o problema que a identidade resolveria. E a gente, você entrou, me elucidou muito bem a questão dos airdrops, né? Que aí faz muito sentido. Porque a gente está olhando... qual o contexto do airdrop na minha cabeça, né? Tipo, lá atrás, eu usei lá o Uniswap uma vez, de repente os caras vão lá e me dão dinheiro. Eu falo assim, meu Deus, isso aqui é inédito, assim, isso aqui vai mudar a forma como os protocolos se comunicam ali e beneficiam os seus usuários. Só que aí você começa a entrar no que eu chamo de metajogo, né? Que é o jogo dentro desse jogo. Tipo, se eu posso usar uma carteira, por que não vou usar 2? Exato. Por que não 20, né? Por que não 100? Exato. Por que eu não automatizo isso para ter 1000 carteiras fazendo uma série de tarefas e executando para receber esses airdrops aí? Então, eu vou ficar milionário só com airdrops, só programando alguma coisa. E aí o problema também é que do outro lado, para a Uniswap foi tipo, olha, na largada eu vou distribuir esses tokens para os usuários e na largada eu vou ter uma base de holders gigantescas. Sim. Então, como número, é muito bom você mostrar isso para o teu investidor, para justificar o tamanho que você está crescendo ou o objetivo na frente. Sim. Aí você lança. E aí vira de novo um metajogo. Do outro lado, o cara fala, eu tenho que justificar a quantidade de usuários também aqui. Então, o meu airdrop, ele vai ter uma série de tarefas para que eu consiga manter esse cara ativo por vários tempos. Só que no momento que ele entra lá, ele faz todos os farms, recebe, acabou, a atividade cai muito a partir daquilo ali. Sim. E aí no Fairdrop, como a gente vai entrar aqui, que seria essa ideia de distribuir para cada pessoa, a partir do momento que eu tenho a identidade dela aprovada, eu consigo distribuir um para cada identidade, eu fico pensando qual que seria o benefício pro usuário, assim, no sentido de, beleza, o benefício é uma identidade própria, mas assim, quanto de caçadores de airdrop você abriria mão? Do tipo, uma atividade que vai cair por 100 vezes? Por 1000 vezes, né? No total, tipo assim, se a gente tivesse um airdrop hoje, com todas as pessoas que estão lá fazendo as atividades sendo definidas como pessoas, qual que seria a queda dessa quantidade de massa de pessoas, né? A minha dúvida aqui o Fairdrop de distribuição para pessoas de verdade, ele desinflaria os números. Sim. E desinflando números, a gente não mostraria o quão cripto talvez esteja mais atrasado do que a gente pensa em questão de adoção? Eu posso argumentar que o modelo atual é mais deflacionário ainda do que o modelo futuro que você ilustrou, no qual, através de uma identidade, você reduz o número de participantes. Por quê? Isso é uma experiência que eu vivo diariamente. O problema não é a saída dos 30% dos robôs. O problema é a saída dos participantes fiéis, dos grandes desenvolvedores, dos grandes operadores de nós, que percebem que
número reduzido de carteiras oferem muito menos que os robôs que entraram temporariamente e saíram. Isso faz com que esses leais, que esses participantes fiéis saiam da rede, e aí sim que acontece a deflação, né? Então, eu acho a grande crítica do cenário atual é que o cenário atual é muito mais deflacionário, ele retira muito mais o incentivo ao verdadeiro participante, ao operador, ao desenvolvedor, do que o cenário futuro, em que você consegue realmente remunerar e fidelizar aquele que... Não fala apenas daquele que apareceu, do caçador de airdrop que entrou um mês antes para pegar o pedaço, mas estou falando de pessoas que estão lá desenvolvendo há meses, estou falando de node runners, né, de aqueles que rodam nós, que investem em infraestrutura e estão colocando a pele em jogo, né, e não são poucos, né? Esses sim, no modelo atual, estão antagonizados. Esses sim estão marginalizados. E esses sim serão os grandes beneficiários de um sistema de identidade autossoberana, né, que poderia realmente equalizar o jogo para todos. Eu sei que talvez a minha premissa seja talvez diferente da sua, mas eu vejo sobre essa matriz. Né? Não, para mim você me convenceu. O Rony tem um comentário, mas eu quero comentar depois. Pode falar, Rony. Não, sobre esse caso de uso de airdrops, acho que é algo que a gente já está começando até a ver, né? Alguns empresas tentando botar o Proof of Humanity, né, que é uma ideia parecida de identidade, já como pré-requisito. Eu acho isso muito, caso de uso muito maneiro. Sim. Mas tem ainda outra coisa que eu queria só comentar, assim, para ficar a gente pensando também, que é a questão de, tipo assim, enfim, sei lá, já temos os países e nações há várias centenas de anos, mas eles só conseguiram começar a evoluir, ficar mais organizados depois que eles começaram a fazer os censos, né? Sim. Que aí eles tinham as informações da população e podiam tomar medidas conforme essas informações iam variando. E me parece que essa questão de mapeamento de identidade é análoga a isso, versão Web3, né? Porque é isso. Não adianta, você não consegue tomar decisões assertivas sem saber nem o número de bots que tem na tua aplicação, né? Um exemplo claro disso são vários criptogames, né? Tipo Pixels, por exemplo. Eu lembro quando eu jogava que eu via que tinha muito problema com bot o tempo todo. Né? O servidor ficava lento, é o que você falou. Isso danifica a experiência do jogador honesto, que é o que eles querem manter, né? Exato. E aí, cara, quando você tiver um programa desse de Proof of Humanity, de identidade on-chain, grande, bem estabelecido, respeitado, sim, né? E até essa uma futura pergunta também, né? Qual será que vai ser o modelo que vai ser o campeão, né? Mas não quero falar disso agora, não. Mas eu acho que, cara, vai ser uma mudança de paradigma, assim, pro mundo Web3, quando a gente tiver isso de verdade. Porque é isso. Até mesmo as métricas, né? Métricas on-chain vão ficar muito mais realísticas. Você vai poder filtrar o que é bot totalmente. Exato. E o que tem lá uma identidade verificada e é um humano. E, com proveniência, né? E, cara, exato. Isso tem um potencial enorme, né? Enorme. Destrava todo um novo universo de acesso a serviços. O exemplo de acesso a plataformas centralizadas e descentralizadas. E eu falo aqui, não é nem filosoficamente, não. Eu estou falando de dinheiro parado. Tá? Tem muita gente... Se não me engano, o Uniswap hoje tem uma volumetria equivalente a 20% da Coinbase. São pessoas que com muito gosto entrariam em outras plataformas para adquirir esses ativos se tivessem um modelo como esse de identidade autossoberana e descentralizada. Então você está deixando dinheiro na mesa, né? Ao não adotar esse tipo. Então, assim, eu falo aqui não apenas da mudança de experiência do usuário, da adoção massiva, mas estou falando aqui de dinheiro mesmo, de problemas financeiros da Web3 que esse tipo de solução pode destravar. Eu vi que o seu foi um comentário, não uma pergunta, né? Eu quis apenas complementar seu comentário. Você tem alguma pergunta sobre isso? Desculpa. Não. Era esse ponto mesmo. Ok, vai. Sobre essa questão da identidade, que uma coisa que você me convenceu, assim, esse ponto para mim faz total sentido. Eu acho que é por aí, porque é aquele meio negócio, você tenta... os maus atores, eles acabam expulsando os bons atores aqui. Exato. De fato, pelo quão deteriorado fica. E no final, esses maus atores também deixam, porque eles, em teoria, eles estavam farmando os bons atores, né? Tipo, ele estava como uma praga ali, sugando quem estava fazendo a boa atividade, justamente porque pro cara que remunera o airdrop, ele tá querendo pagar esse percentual que não é bot, mas tá pagando boa parte dos bots. Exato. E aí, você entra no jogo, tipo, o cara que não faz não age de maneira errada, ele é punido. Sim. E aí, então ele é incentivado a trabalhar de maneira errada. Exato. E ele se incentiva cada vez mais bot. Então, assim, é um problema que precisa ser resolvido de fato. Sim. A identidade dele seria o suprassumo disso. A ideia de que a gente estaria num ponto em que você provasse humanidade aqui dentro do blockchain. E acho que aqui tem aplicações muito boas. Mas na ideia de identidade...
tem várias soluções na sim, mesa, que vai ter até o ponto de discutir. Assim, Sim. você falou do negócio do olho e tudo mais. Eu só queria entender se você consegue trazer um frame do que é bom e ruim em cada uma dessas soluções que vocês têm estudado, inclusive onde que vocês acham que está o diferencial aqui do que você oferece na questão de identidade. Muito bem. A pergunta muito interessante. Olha, existem, como eu disse, já existem os chamados DIDs, né? Identidades descentralizadas. Né? Temos aí o Polygon ID, temos o World ID. Não vou tirar o mérito de nenhuma delas. Vou mais tentar destacar o novo que nós vamos trazer, mas peço desculpas, André, eu não consigo me manter neutro diante do que o World ID propõe. A ideia de retirar a sua ISIS em troca de tokens e uma promessa de Bolsa Família, de remuneração universal, básica, já assumindo que eles vão deter o poder e destruir os empregos, para mim é tenebrosa. Então eu não consigo aqui, no espaço público, expressar uma opinião neutra. Não, nossa opinião é diametralmente oposta a isso. Tá? Agora, com relação a outras soluções descentralizadas, também elas têm o seu mérito. Inclusive, existem algumas pessoas que tentam unir, né, para criar prova de identidade. Você tem que ter um Polygon ID, tem que ter um World ID e realiza essa atividade on-chain aí para provar que você fez. E eles pegam esse conjunto e de alguma forma provam a pessoalidade. Onde está a nossa diferença? E aqui, por isso que eu dei o exemplo lá a captura da sessão na Coinbase, quando você entra, e de você criar prova de reputação. O modelo IA, pela sua própria natureza de aquisição e parametrização e entendimento de dados, prefere te dar uma solução muito mais robusta, muito mais versátil para você criar essa reputação, para você fazer o attachment, né, para você ligar a sua atividade on-chain e off-chain ligado à sua personalidade, sem você revelar. Sem você em nenhum momento revelar seu nome, coisas que você não queira revelar. Ou seja, a própria natureza de computação de dados do IA torna a solução muito mais ampla do ponto de vista de escopo, mais versátil, mais robusta e, portanto, mais inviolável. Né? Porque quanto mais você enriquece o seu perfil, mais difícil é alguém violar toda essa geração de informação que você produziu para o seu ID. Entendeu? E é aí que está o diferencial nosso, talvez em relação a outros. Que o nosso não é simplesmente uma identidade descentralizada. É uma identidade descentralizada alavancada por um AI agent, né, por um agente AI, integrada com o blockchain. Talvez possa argumentar o blockchain mais escalável e modular do mercado hoje. Então, assim, eu não vejo falta de mérito nas outras, mas essa proposta mais exponencial, né? Mantendo, volto a dizer, a privacidade, sem destruir a privacidade, que acho que talvez possa nos destacar em relação a outros cenários. Né? Maravilha. A gente está caminhando para o final. Eu tenho uma pergunta mais prática aqui de quem tá rodando um nó aí da Autonomous como um robista aqui do meu lado, né? E só para avisar aí o pessoal da segurança do INB, não é nesse computador, tá? É o computador pessoal meu, tá? Só para dizer que eu não tô farmando aqui. Você tá rodando ali? Rony, você tá rodando os nossos Space Acres, não? Não tá, não. Não tá? Vou rodar aqui. Não vou mais pro Rio. Não vai mais pro Rio. Eu nem sabia, pô. Não, eu tô chateado. Mesmo você não sabendo, tá chateado. Tô chateado. E assim, a promessa que você me fez, falou assim, ó, em alguns cliques a gente vai fazer a instalação, e foi fácil fazer a instalação, e tá lá. Vez ou outra eu esqueço de ligar ele quando eu reinicio o computador lá, mas quando eu lembro, eu deixo lá ele rodando, assim. A premissa do projeto para mim é muito boa, que beleza, eu preciso estar em vários computadores, ser tão simples de instalar como qualquer outra coisa, e esse cara precisa estar distribuído o suficiente para que eu ganhe essa descentralização desse negócio e seja, tipo, sei lá, primórdio do que for o Bitcoin, qualquer um poderia rodar aquilo. E aí, nesse quesito, para mim, me vem uma dúvida sobre qual é o futuro disso? Porque, de novo, eu citei o Bitcoin nos primórdios, porque aos poucos aquele negócio virando uma atividade industrial e hoje é impossível você fazer alguma coisa com computador pessoal com Bitcoin. Sim. Mas como que você mantém esse nível de descentralização ao longo do tempo que
vai ser criado, sei lá, de novo, refém do próprio sucesso, né? Se esse negócio começa a escalar, a crescer, vão se criar incentivos aqui para as pessoas gastarem mais para serem nós aqui da rede, né? Sim. E aí eu queria entender, tipo, se tem alguma proteção ou é algo que ainda, por não ser um problema latente, não é algo que é visto, assim, como uma oportunidade? Eu acredito que a resposta à sua pergunta reside na própria natureza do consenso, da qual me permitia dar uma introdução no começo desse podcast. Eu não aguentei não resisti à tentação de falar. A própria natureza, volto a dizer, da execução desacoplada permite que isso agora já faz parte do nosso algoritmo, do nosso protocolo, que ainda chama-se Subspace. Permite que você possa, diferentemente do Bitcoin, diferentemente de outras blockchains, não tenha que necessariamente rodar o histórico do blockchain e aprovar as transações. Você consegue fazer isso de maneira desacoplada, separada. Por isso é que neste humilde computador você consegue rodar o nó do histórico do blockchain, né? Que se liga ao DSN, né? O sistema descentralizado de nós. Isso por si só não enfrenta perigo, né? A sua pergunta, qual o perigo disso? Isso irá continuar assim. Agora, se eu tenho que ser autocrítico, mas qual que pode ser a desvantagem disso? É que quanto menor for o seu computador, quanto mais escasso, talvez menor seja a sua remuneração em comparação a alguém que talvez invista numa infraestrutura mais cara e ganhe mais tokens, né? Então, assim, ele é inclusivo, mas ele é também justo. Se você investe poucos dados num computador inferior, será menor a sua remuneração. Eu vejo, não um blocker, mas assim, eu vejo uma consideração desse lado, né? Entendi. Negativo. Perfeito. Mas nada dentro do algoritmo ameaça que isso deixe de ser assim. Entendi. Porque é separado. A execução, a aprovação de transações e o storage e a histórico são separados. Entendi. Perfeito. E eu espero, desculpa, eu espero, nada disso é possível sem usabilidade. Porque é muito fácil aqui eu falar aqui no podcast sobre execução desacoplada, que funciona assim, funciona assado. Mas se uma pessoa em 3 cliques não consegue executar isso, fica aqui no podcast mesmo. Né? Boa. Então, assim, nós colocamos muita ênfase na usabilidade, você poder instalar o nó sem ter que abrir o prompt, configurar na unha, né? Com 3 cliques você... Eu vejo um futuro, desculpa, momento visionário, em que você talvez possa rodar o nó no seu celular ou qualquer aplicativo de maneira assim, como sua renda, terceira fonte de renda fixa, né? Tô pensando aqui no futuro. Mas sem a usabilidade, desculpa, eu precisava enfatizar isso. Sem a usabilidade, nada do que falamos aqui realmente poderá chegar ao uso massivo, que é o que a Web3 busca, né? E é talvez o que o IA possa trazer à Web3. Desculpa se me estendi, mas eu queria dar essa ênfase. Maravilha, pra mim foi bom essa extensão que você fez. Cara, a gente tá caminhando pro final já, de fato. Agora temos aquele quadrinho Mineração da Semana. Queria que você recomendasse aí pro nosso telespectador, ouvinte aí, alguma coisa que você viu de interessante aí, discorresse, defendesse aí por que esse cara deveria ouvir isso. Amanhã, no nosso espaço, no nosso Twitter, né, AutonomousNet, @AutonomousNet, os usuários do Twitter, teremos um Twitter Space em que nós explicaremos como se deu, como se foi levado a cabo a parceria com a Ringfence e a Emera, né? Lembrando que todo o nosso processo que eu expliquei aqui ao longo desse podcast, né, de descentralização de identidade e modelos de IA, depende também de infraestrutura, né, chamado DePIN, né, de infraestrutura descentralizada. Então, muito bem-vindos são os parceiros de infraestrutura descentralizada que queiram colaborar conosco. E amanhã nosso CEO, Labesh, e o Whitney Gibbs da Ringfence e o Eric Chang da Emera falarão justamente a esse respeito. Será no horário do Brasil, 11 horas horário do Brasil, 14 horas do TC. Se liguem lá, autonomous.net. Esse vai ficar salvo? Vou perguntar. Desculpa, não sei responder se vai ficar salvo ou não, mas será transmitido ao vivo amanhã às 11 da manhã. Depois eu respondo para você. Não sei se vai ficar salvo.
Bom, obrigado aí, pessoal. Fica salvo aí, o pessoal vai ver aí a posteriori, senão vai ficar aí na referência que, olha, essa mineração eu queria ter muito visto, mas o Fradiquinho pregou uma peça aqui. Mas pelo menos o Rony já falou que vai ver esse negócio aqui, então pelo menos daqui do podcast temos 2 pessoas que vão acompanhar. Eu quero ver o Space Acres no computador do Rony. Esse é meu desenho, minha lista, bucket list. Tem o íconezinho é legal, porque é um tratorzinho, aí você clica e ele começa a farmar o negócio lá. A sensação é que você é um farmer de fato, né? Essa ideia de fato. Tô brincando. Não, maravilha. Fradique, muito obrigado aí. Obrigado, Rony, também, que ficou até o final e vai rodar o nó e também vai estar no Subspace amanhã. Mas principalmente obrigado a você que ficou aqui até o final do Francamente Cripto. A gente encerra esse episódio por aqui e depois tem mais. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado, André. Muito obrigado a todos. Valeu, Rony. Tamo junto.